Toda academia de super-heróis ou de vilões na Marvel tem apenas um trabalho: pegar pessoas comuns e transformá-las em algo perigoso. Mas existe um segredo que eles não te contam. Essas escolas não treinam apenas heróis, elas moldam lealdade, apagam identidades e decidem quem realmente merece ter poder. Escola Xavier para jovens superdotados. A escola Xavier para jovens superdotados não existe porque ser mutante é um dom. Ela existe porque ser um mutante é algo perigoso. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a gente viu pela primeira vez o professor Xavier no UCM e a regra dele é clara: poder sem controle é o caminho mais rápido para o desastre. A escola foi criada para fazer algo que nenhum governo ou polícia consegue: ensinar mutantes a viver com habilidades que, muitas vezes, eles não conseguem desligar. Os alunos não estão lá porque querem ser super-heróis, mas porque são perigosos, estão morrendo de medo e, na maioria das vezes, estão sendo caçados. A Jean Grey, por exemplo, é uma telepata que não consegue parar de ouvir as vozes das pessoas. O Bob Drake congela tudo que toca quando fica nervoso. E o Ciclope não pode nem abrir os olhos sem colocar tudo a perder. Por isso, o treinamento lá foca em uma só coisa: autocontrole. Os alunos aprendem a meditar e controlar as emoções muito antes de aprender a lutar. Aquele computador gigante, o cérebro, não serve só para achar mutantes. Ele é uma ferramenta para o Xavier ensinar os jovens a dominar a própria mente antes que ela tome conta deles. Mas a escola tem um problema sério. O Xavier acredita que um dia o mundo vai aceitar os mutantes. Mas a história mostra que as pessoas têm medo do que é diferente. E é aí que nasce a tensão. Alunos como Magneto não querem se controlar. Eles acham que, já que são poderosos, eles é quem deveriam mandar. O grande risco da escola é esse paradoxo: ela treina pessoas capazes de mudar o mundo, enquanto pede para elas não fazerem nada. E como a gente viu no filme do Doutor Estranho, até o Xavier pode errar. Quando o controle falha, a escola para de formar jovens talentosos e passa a criar ameaças que podem destruir o mundo inteiro. Camartage. Camartage não é uma escola para jovens superdotados, é um santuário para quem tem disciplina. Apresentada no filme do Doutor Estranho, ela existe como a nossa primeira e última linha de defesa contra ameaças de outras dimensões. Por lá, ninguém é treinado para buscar poder, mas sim para aprender a lidar com uma responsabilidade pesada demais para qualquer pessoa comum. A história do Stephen Strange mostra exatamente no que Camartage acredita: talento não vale nada sem humildade. O Strange era um cirurgião genial, mas ele falhou várias vezes na magia porque era arrogante demais para aprender. A anciã escondia segredos de propósito, porque ela sabia que a curiosidade sem limites leva ao desastre. E é por isso que livros proibidos como Darkhold são trancados e vigiados. O treinamento lá foca em força mental. Os alunos aprendem a puxar energia de outras dimensões, a dobrar a realidade e até mexer no tempo, mas eles sempre ouvem a mesma coisa: todo feitiço cobra um preço. Quando um aluno como Caecilius ignora essas regras para seguir o Dormammu, o resultado é a destruição. Camartage também é muito rígida. Existe uma hierarquia onde os mestres guardam segredos e os alunos são testados até o limite. Os itens mágicos, como os anéis que abrem portais e as relíquias, não são brinquedos ou armas de super-heróis, são sistemas de segurança para evitar que tragédias aconteçam. A Sala Vermelha. A Sala Vermelha não é exatamente uma escola, ela funciona mais como uma fábrica de armas humanas. Revelada no filme Viúva Negra, ela é sem dúvida o programa de treinamento mais cruel e sem ética de todo o UCM. Administrada pelo Dreykov, o objetivo era simples: transformar meninas em assassinas obedientes, sem qualquer vontade ou identidade própria. Diferente de outras escolas que aceitam alunos, a Sala Vermelha sequestra crianças pelo mundo todo e as coloca em um sistema feito para apagar quem elas são. O treinamento é constante e brutal. Desde pequenas, elas passam por lavagem cerebral, aulas intensas de combate, manuseio de armas e testes psicológicos que não dão trégua. Elas aprendem a espionar, matar e manipular, mas também estudam balé e idiomas para conseguirem se esconder em qualquer lugar do mundo. O foco total é a infiltração. A obediência é imposta pelo medo, demonstrações de afeto são castigadas, enquanto a frieza é premiada. Natasha revela que o programa incluía até esterilização forçada, uma regra brutal criada para que elas não tivessem famílias e focassem apenas em ser armas do governo. A formatura não era uma festa, era uma missão real. Como a Natasha contou em Era de Ultron,
O teste final envolvia matar alguém inocente sem hesitar. Se demonstrasse qualquer piedade, a aluna falhava e consequentemente morria. O que torna a Sala Vermelha ainda pior é como ela evoluiu com o tempo. Antes do filme da Viúva Negra, o Dreykov passou a usar controle mental por produtos químicos. As viúvas não obedeciam apenas pelo treinamento rígido, elas perdiam o controle do próprio corpo e ficavam incapazes de desobedecer. Elas praticamente viravam marionetes. No fim, a Sala Vermelha cai quando a Natasha e Helena destroem a base e libertam as outras viúvas. Mas as cicatrizes não desaparecem. O filme deixa claro que a Sala Vermelha não apenas treinou meninas para matar, ela destruiu a infância e a alma de cada uma delas, tendo a audácia de chamar todo esse horror de educação. A Academia da SHIELD. A Academia da SHIELD surgiu para resolver um problema inédito: proteger a humanidade de ameaças que não seguem regras humanas. Criada logo após a Segunda Guerra Mundial, ela evoluiu de um grupo de pesquisa científica para uma enorme agência de inteligência global. A missão era treinar humanos comuns para enfrentar deuses, alienígenas e supersoldados perigosos. O treinamento lá não era só sobre luta ou tiro. Os alunos estudavam tecnologia de ponta, espionagem, análise de risco e perfis psicológicos criminais. Como vimos na série Agentes da SHIELD, a escola tinha divisões específicas para cientistas e especialistas em comunicação, provando que um gênio como Fitz ou Simons podiam ser tão valiosos quanto um soldado armado. Os agentes eram moldados para o sigilo e para seguir ordens sem questionar. No primeiro filme dos Vingadores, a gente vê essa postura. A agência monitorava todo mundo nas sombras, do Thor ao Tony Stark, anotando tudo e só agindo como último recurso. Para eles, a informação era a arma mais importante. Mas em Capitão América, o Soldado Invernal, revelou o grande erro da escola. A Hydra estava infiltrada no coração da SHIELD. Por décadas, jovens eram treinados para cumprir ordens da Hydra. O projeto Insight, por exemplo, era vendido para os alunos como segurança preventiva, mas na verdade era um sistema de execução em massa. Depois que a agência caiu, agentes como Phil Coulson, Daisy Johnson e Melinda May precisaram aprender algo novo. A lealdade cega à instituição não servia mais. Eles trocaram isso por uma moral baseada em proteger as pessoas, não as regras. A evolução da Daisy de hacker novata para uma espiã de elite mostra bem como o treinamento era útil, mas cheio de defeitos. A academia não formou super-heróis perfeitos, mas sim agentes táticos que tiveram que lidar com escolhas morais difíceis. Eles foram treinados para confiar em sistemas que acabaram traindo eles. Mesmo com toda essa história sombria, a escola da SHIELD continua sendo uma das instituições mais importantes e influentes de todo o UCM. O treinamento de Wakanda e as Dora Milaje. O treinamento militar de Wakanda não é apenas uma técnica de combate, é a própria essência da identidade do país. Diferente de outras academias que vimos, essa máquina de guerra não foi criada para invadir, expandir fronteiras ou dominar outros povos. A única finalidade de todo esse preparo é a preservação e a defesa da nação. As Dora Milaje, o esquadrão de elite de Wakanda, passam por um treinamento brutal desde que são meninas. A missão delas é sagrada: defender o trono e garantir a segurança de Wakanda contra qualquer ameaça externa. O treino mistura rituais ancestrais e histórias tribais com o que existe de mais moderno em disciplina física e combate corpo a corpo. Nas arenas, as guerreiras dominam o uso de lanças de vibrânio, técnicas de imobilização e o uso de escudos para criar barreiras perfeitas. Mas o grande diferencial que as coloca muito à frente de qualquer adversário é a capacidade de improviso. Como vimos em Pantera Negra e Guerra Infinita, elas são mortais mesmo quando estão desarmadas, provando que o treinamento preza pela tática e não apenas pela dependência tecnológica. O pilar central desse treinamento é a lealdade, mas não uma lealdade cega ou robótica. Como a Okoye provou ao proteger o trono, mesmo quando o governante, como o Killmonger, estava agindo contra os valores do país, a lealdade delas é com o cargo e com o que o Wakanda representa, não com a pessoa individualmente. Outro ponto fundamental é a disciplina e o controle. Em Falcão e o Soldado Invernal, vimos a Ayo deter o John Walker com precisão, parando exatamente no momento necessário. Elas são treinadas para usar a força apenas na medida certa para cumprir a missão, evitando violência desnecessária nas ruas. Em Wakanda para Sempre, vimos o treinamento evoluir ainda mais. Diante de ameaças globais, as aulas se tornaram focadas em guerras de grande escala, misturando as invenções tecnológicas da Shuri com os ensinamentos ancestrais da deusa Pantera.
Hoje, as Dora Milaje representam o ápice da disciplina militar, são a representação viva da força, da lealdade e da capacidade indestrutível de um povo que nunca vai deixar de proteger sua terra. O treinamento dos guerreiros de Talocan. O treinamento dos guerreiros de Talocan é totalmente moldado pelo trauma de um povo que precisou se esconder para sobreviver. Ao contrário de outras nações, Talocan não nasceu por escolha, mas por necessidade extrema. O povo precisou mergulhar no abismo do oceano para fugir da matança impiedosa causada pela colonização na superfície. Esse passado de dor e perseguição é o que dita, até hoje, as regras brutais e agressivas de sobrevivência desse povo. A lição mais dura é que, em Talocan, não existe tempo para uma formação tradicional. O treinamento começa na infância, com crianças aprendendo a nadar nas profundezas mais sombrias e perigosas do oceano, fugindo de perigos constantes em águas geladas e sob uma pressão esmagadora. Para eles, o ambiente não é um cenário de treino, é uma luta constante pela vida desde o primeiro suspiro. A diferença principal entre Talocan e Wakanda é a mentalidade de combate. Enquanto os guerreiros de Wakanda seguem linhas militares, estratégias de defesa e rituais de combate bem definidos, o estilo de luta de Talocan é voltado para a destruição imediata e implacável. O objetivo deles não é apenas vencer, é eliminar a ameaça no ato, usando a própria força do oceano e as técnicas letais que priorizam o ataque rápido e brutal, muitas vezes lutando com armas de vibrânio em condições onde qualquer erro significa a morte. Esse estilo de combate é um reflexo direto do medo e da raiva acumulada por gerações. Eles não foram treinados para serem soldados de desfile, mas sim sobreviventes forjados no escuro, prontos para responder com uma violência extrema a qualquer sinal de invasão. Para o povo de Talocan, o treinamento não é sobre honra ou poder, é a garantia de que a história de destruição que forçou seus ancestrais a se esconderem nunca mais será capaz de alcançá-los de novo. A Tropa Nova. A Tropa Nova é apresentada como a força policial intergaláctica de Xandar, conhecida por suas fardas amarelas e por sua atuação no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Eles protegem um dos sistemas mais pacíficos e organizados do universo, operando sob um lema rígido e militar focado na estabilidade e na ordem. O treinamento da Tropa Nova é o oposto direto da formação de heróis solitários que buscam glória ou aplausos. Enquanto muitas escolas focam em treinar indivíduos para serem os protagonistas de suas histórias, a Tropa Nova corta qualquer traço de individualismo ou vaidade logo na base. O objetivo não é criar um herói, mas sim uma peça de uma engrenagem maior. As aulas e os simuladores de voo são focados em movimentos precisos, manobras de bando e coordenação perfeita. O treino é metódico e exige que os pilotos aprendam a voar em formações complexas, como se todos os membros da frota tivessem uma única mente coletiva. Eles são ensinados a não buscar luz própria, mas a agir como um bloco unido e eficiente. A eficácia desse treinamento ficou clara durante o ataque de Ronan ao planeta Xandar. Diante da crise, as naves da Tropa Nova não voaram de forma caótica. Elas se conectaram em um laço estratégico, criando um escudo dourado para proteger a cidade. Esse feito, que parece milagroso, é apenas o resultado de centenas de horas de simulação rigorosas, onde eles aprenderam que, no espaço, a união do grupo é a única forma de garantir a sobrevivência. Para a Tropa Nova, o sucesso de uma missão não depende de quem abateu mais inimigos, mas da capacidade do grupo de manter a formação e proteger Xandar como uma força única, disciplinada e inquebrável. Talu. A Vila Sagrada de Talu, revelada em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, oferece um treinamento totalmente diferente de tudo o que vimos até agora. Enquanto outros centros de treinamento focam na força bruta ou na disciplina militar, Talu ensina um caminho espiritual. A filosofia da vila é baseada na harmonia entre o corpo, a mente e a natureza ao redor. Os guerreiros não são treinados para bater de frente com a agressão, mas para usar movimentos fluidos que redirecionam a força do inimigo contra ele mesmo. E isso fica claro quando Shang-Chi, com todo o seu histórico como assassino letal, é derrotado facilmente pela sua tia, Ying-Nan. Ela não usa golpes fortes, apenas guia a raiva dele e o desequilibra, mostrando que talento e força bruta não valem nada sem o controle emocional. Em Talu, eles são moldados para serem guardiões, não conquistadores. A mentalidade lá é pacifista. Eles acreditam que o poder só deve ser usado quando é estritamente necessário. No entanto, durante o ataque do Habitante das Trevas, vimos que essa paz não é sinônimo de fraqueza.
Usando arcos, escudos e flechas especiais, os moradores mostraram que o treinamento espiritual de anos os torna tão letais e eficientes quanto qualquer soldado de elite. O grande ensinamento que fica é que o valor de um guerreiro não está na sua capacidade de dominar ou destruir, mas na sua habilidade de manter o autocontrole. A jornada de Shang-Chi prova que, em um universo cheio de caos, brigas por tronos e lutas grandiosas, a maior força possível é o domínio total sobre si mesmo. E se você chegou até aqui, deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!